Já há 33 anos, desde novembro, dia 30 de novembro de 1991, eu venho escrevendo sempre uma história diferente na edição de aniversário da cidade. Esse ano mesmo eu escrevi uma história bem diferente. Sempre é uma história bem exótica, com um tema completamente diferente, mas sempre citando o nome da cidade. E esse ano eu vou ler para vocês agora uma história que eu escrevi agora de primeira mão, sobre um antepassado meu muito antigo, que viveu há 300 anos atrás, e que tem a ver com um personagem que eu sempre faço no teatro, de um pirata, no qual sempre eu ando às vezes pela rua vestido de pirata. É essa história que eu vou ler para vocês agora. A história se chama Piratas do Chico Pedro. Funchal, Ilha da Madeira, 30 de novembro de 1724, 7 horas da manhã de um sábado nublado. O dia começou já com barulhos de tiro de canhão, vindos de um galeão de 3 mastros, com a bandeira negra Joli Roger, com sua caveira e as 2 espadas cruzadas, encimando a Torre da Gávea do Muzambaquim, o navio temido por todos os ilhéus, capitaneado pelo corsário inglês William Jackson Bernard Towers, mais conhecido pelos nativos pela alcunha de Juca Pardal. Ele tentava já pela 10ª vez tomar de ataque de surpresa a cidade, onde pretendia fazer um belo butim, mas sempre era rechaçado pela guarnição local do forte situado à beira da praia. Chamavam-no de Juca Pardal, pois o danado falava muito bem o português e vez por outra costumava se embebedar na cantina do cais do porto, chorando suas mágoas e sua paixão pela donzela Prisciliana da família Dias e Torres, pela qual não era correspondido, sem saber que a irmã caçula dela, Mariana, em segredo, o amava em silêncio, escondida, com medo que seu pai, Dom Alfredo, a deserdasse. Juca Pardal era um pirata bem trapalhão, mas louco o suficiente para ser temido pela população daquele vilarejo, que agora de manhã estava atacando. Pois bem, assim que o atrapalhado Juca Pardal foi desembarcar na praia, estava bem bêbado mesmo e cambaleou ao descer do bote, caindo de prancha na água, onde logo afundou bem rápido. Ainda estava tentando submergir, quando percebeu uma luz estranha no fundo das águas, em meio ao barulho da superfície, que o puxou para cima. Mas, quando conseguiu submergir, viu que tudo estava muito estranho à sua volta e não mais estava em Funchal, mas sim dentro de um rio, donde via a margem cheia de taboas do outro lado e um paredão rochoso. Todos à sua volta haviam desaparecido. Do seu navio não havia nem sombra sequer. Ao seu redor, só o silêncio e pássaros cantando nas árvores, encimado por um céu azul quase sem nuvens. Enfiou a espada na bainha, esfregou os olhos para ver que não estava sonhando e com algum esforço saiu da água, rumando para a margem, de onde subiu um barranco e lá em cima viu uma placa verde com letras escritas em branco: Rio do Chico Pedro, Muzambinho. Muzambinho, Minas Gerais, Brasil, dia 30 de novembro de 2024, mais ou menos 8 horas da manhã, de um sábado ensolarado. Que encontrasse aquele pirata falastrão andando cambaleante meio grogue pela estrada de terra que leva ao Brejo Alegre, juro por Deus que não entenderia patavinas o que ele estaria fazendo por ali. Afinal, o Halloween já passara um mês atrás, no Dia das Bruxas, e aquele pirata ali não se parecia nem um pouco com o bonachão Paulo Dipe andando fantasiado de pirata pelas ruas de Muzambinho. Já quanto ao Juca Pardal, te confesso que ele estava achando tudo muito estranho à sua volta. As ruas eram estreitas e o chão preto de um calçamento liso e estranho. Havia postes erguidos como se fossem cadafalsos, de poucos em poucos metros, mas ninguém pendurado na forca, apenas uma lanterna apagada e oblonga, diferente de tudo que já vira antes. As pessoas se vestiam de maneira estranha e havia uma música animada no ar, cantada num sotaque diferente daquele que estava acostumado a ouvir em Funchal. Mocinhas morenas, de calças compridas, bem justas e apertadas, cheias de rasgos nas pernas do tecido, observavam, estranhando sua presença também e o chamando de Jack Sparrow. Como será que elas já sabiam de antemão o seu apelido em inglês
correspondente ao Juca Pardal, só falaram mesmo pelos seus marujos a bordo do Musambaquim, quando apareceu uma estranha casinha prateada, com 4 rodas, vindo para o seu lado, buzinando alto sua corneta no meio da rua. Ele pulou de lado, já com sua espada brilhando na mão. E o cara lá dentro da casinha, com um timão na mão, soltou uma bela gargalhada ao ver o seu rosto, ao ver o seu susto também, né? Para todo lado, crianças com a caixinha preta e uma janelinha de vidro do outro lado apontavam para ele, pedindo se podiam tirar uma foto junto. Achou esquisito, nunca havia ouvido essa palavra, foto, antes. Topou a parada e logo havia uma multidão ao seu redor, chamando ele de Jack Sparrow e perguntando se tinha notícia dos piratas do Caribe. Foi quando viu surgindo lá na esquina um outro pirata, vindo para o seu lado. Mais que depressa, sacou a espada e ficou em posição de guarda, esperando o seu oponente chegar. Mas a criançada ao seu lado pediu que ele tivesse calma, pois aquele era apenas o Paulo Dipp, o desenhista da cidade, que eles tinham avisado pelo celular, que explicaram depois ser aquela caixinha preta fininha que carregavam na mão e tirava fotos. Pois bem, aí o Paulo Dipp chegou perto dele, o cumprimentou em inglês e depois em português, se apresentou e explicou para ele que não precisava se preocupar, pois era um amigo, sendo artista de teatro e que estava ali como um personagem, e disse o seu nome, o qual ele ficou embasbacado ao saber que era também Juca Pardal, o pirata do Rio Chico Pedro. E mais ainda, quando Paulo explicou para ele que tinha muito a ver com os piratas, pois o antepassado dele tinha sido pirata no começo do século XVIII, há exatos 300 anos atrás, atacando na Ilha da Madeira, e que havia se casado com a jovem Mariana, da família Dias e Torres, lá em Funchal, dando início a uma família da qual ele, Paulo Dipp, agora era um orgulhoso descendente do seu antepassado. E então, foi a vez do próprio Paulo levar um susto ao saber que aquele pirata autêntico à sua frente não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio William Jackson Bernard Towers, de Birmingham, vulgo Juca Pardal, com seu galeão Musambaquim, fundeado próximo a Funchal, na Ilha da Madeira, da qual chegara de uma maneira muito estranha aquele local, que pelo visto se chamava Muzambinho. E que sim, ele conhecia os Dias e Torres, e era apaixonado pela jovem Prisciliana, irmã da tal Mariana. Perguntou então em que dia e em que país estavam. Se assustou ao saber que era o Brasil, e que o dia era 30 de novembro de 2024, exatamente 300 anos depois daquele onde estava há pouco menos de 1h30 atrás. Explicou ao Paulo como tudo havia acontecido. Foi aí que o seu novo amigo parente do futuro se lembrou de uma cena de há 50 anos atrás, no mesmo rio do Chico Pedro, onde se deparou com um portal dimensional do qual escapou, mergulhando novamente nas águas do rio. Explicou isso ao Juca Pardal, concluindo que talvez essa seria a solução para ele voltar no tempo, à sua época e lugar, e que teriam que agir bem rápido, antes que o portal se fechasse novamente. Seguiram então rumo ao rio do Chico Pedro, onde chegaram em poucos minutos. Constataram que ainda havia uma estranha luminosidade no local, exatamente onde há 50 anos atrás o Paulo também vivenciara o mesmo evento. Se despediram com um longo abraço. O antepassado abençoou seu descendente e logo mergulhou nas águas da beirada da margem, desaparecendo logo em seguida. O Paulo não mais o viu, mas quanto ao Juca Pardal, quando tirou a cabeça fora d'água, estava de novo em Funchal, no mesmo lugar, ali, próximo da areia da praia, junto com seus marujos que o seguiam. Tiveram sorte dessa vez no ataque, e quanto ao botim, bem, dessa vez Juca Pardal levou consigo para o navio a jovem Mariana Dias Torres. Comemoraram um feito bem longe, em alto mar, onde finalmente se uniram em matrimônio no convés do Musambaquim, casados pelo capelão do navio, um velho irlandês bonachão que se chamava Pop Diamonds. E dizem as boas línguas, lá no cais do porto, que eles viveram felizes para sempre. Enquanto isso, lá em Muzambinho, o velho Paulo Dipp, seu tataraneto, acabava de colocar ponto final em mais uma história maluca, escrita de última hora para comemorar os 144 anos de aniversário de sua querida cidade. Via Muzambinho, Paulo Dipp, 15 de novembro de 2024, sexta-feira, mais ou menos 10h30 da manhã. Dê um like, se inscreva em nosso canal.